Irmãos, de pé, abramos a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 5. Nós leremos nesta noite a palavra do Senhor, que nos fala a respeito da obra missionária segundo o coração de Deus. Nós encontramos aqui em Apocalipse no capítulo 5, o que eu tenho chamado de a tríplice missão. Encontramos aqui no primeiro versículo a missão de Deus. Encontramos no versículo 6 em diante a missão de Cristo. E encontramos no versículo 11 em diante a missão da igreja. Portanto, a missão de Deus, a missão de Cristo e a missão da igreja. A tríplice missão. Apocalipse capítulo 5, versículo 1 nos diz assim: Eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Versículo 3: Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Versículo 5: Todavia um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá. Quem é o leão de Judá, irmãos? Foi fraco, irmãos. Quem é o leão de Judá? É o Senhor Jesus, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então viu no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Quem é o cordeiro de Deus? É também o Senhor Jesus. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. É Deus que estava sentado no trono. Versículo 8: E quando tomou o livro, e os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Versículo 9: E entoavam um novo cântico, dizendo, leiamos todos juntos: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, todos juntos: Digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que é no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, todos juntos: Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Senhor, é a tua palavra que foi lida nesta noite. É palavra dos teus lábios, do teu coração, para a tua igreja, para a nossa vida, não apenas para uma igreja 2000 anos atrás, mas para a igreja também hoje. Palavra que fala sobre o teu poder, a tua presença, a tua vontade.
Nós queremos, Senhor Deus, colocar a nossa vida em Tuas mãos uma vez mais nesta noite, crendo que o Senhor é um Deus que responde às orações. Queremos orar ao Senhor por ânimo missionário uma vez mais nesta noite, crendo que o Senhor há de levantar aqui entre nós, uma vez mais, missionários para toda tribo, língua, povo e nação, para a glória do nome do Senhor Jesus. Esta é a nossa oração sincera, em nome do Cordeiro Jesus. Amém, ó Deus. Irmãos, podem se assentar, mas mantenham, por favor, suas Bíblias abertas comigo. Em Apocalipse capítulo 5, e nós encontramos aqui a tríplice missão: a missão de Deus, a missão de Cristo, a missão da igreja. A missão de Deus nós a encontramos no capítulo 5, logo no primeiro versículo, e lemos assim: eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. Irmãos, na simbologia judaica, livro escrito por dentro e por fora representa a história da humanidade, representa a história do primeiro homem, até a história do último homem que ainda há de nascer. É a história da minha vida, é a história da sua vida, com os seus altos e baixos, com os dias bons e com os dias maus, com os dias fáceis e os difíceis, com as vitórias e os fracassos, com o dia de alegria exuberante e o dia de angústia que nos lança no vale da sombra da morte. A palavra de Deus está dizendo que esta é a história da sua vida, que esta é a história da igreja, e não apenas da igreja, que esta é a história do universo, representada aqui por este livro escrito por dentro e por fora. Esta história está segura pela mão direita de Deus. Deus é soberano, Ele é governador, Ele é controlador, Ele é aquele que controla até mesmo o incontrolável das nossas vidas. Nós poderíamos pensar nesta noite, portanto, que a missão de Deus é reinar, e que Deus, portanto, a cumpre muito bem. A missão de Deus é reinar sobre todas as coisas, é reinar sobre todos os homens, é reinar sobre todo o universo e toda a circunstância da nossa vida. A missão de Deus é reinar e Deus a cumpre muito bem. Eu não sei como você veio a este encontro nessa noite. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como você deixou a sua família lá na sua casa. Eu não sei quais são as dúvidas que permeiam a sua mente. Eu não sei quais são os planos do diabo para atacar a sua vida, o seu ministério, o seu casamento e a sua família. Eu não sei, mas uma coisa nós sabemos em nome de Jesus, que Deus é rei sobre todas as coisas. Ele é rei sobre a sua vida. Pense neste momento, na situação mais crítica da sua vida. Pense neste momento, no problema mais profundo do seu coração, e converta o seu coração à presença do Senhor, e ensine a sua alma nessa noite, dizendo: eu creio em Deus, um Deus que reina sobre tudo na minha vida, e reina sobre o universo também. Meus irmãos, a missão de Deus é esta, a missão de Deus é reinar, e Deus a cumpre muito bem. Eu e minha esposa Rossana, nós trabalhamos com os indígenas na Amazônia. E é parte da nossa missão, do nosso trabalho, visitar os nossos missionários. Temos hoje 40 missionários na nossa equipe, que atuam em 12 tribos indígenas diferentes em todo o Amazonas. E eu e minha esposa, há cerca de 2 anos atrás, resolvemos fazer uma viagem pastoral para visitá-los. Aquela viagem de aldeia em aldeia, de casa em casa, para encorajar os missionários. Nós pegamos uma canoa motorizada, tínhamos um piloto nessa canoa, um irmão na fé, que conhecia bem os rios, que eram rios caudalosos, com muitas corredeiras e assim por diante. E este irmão nos levou de aldeia em aldeia naquela viagem missionária. Irmãos, foi uma viagem assim abençoada por Deus. Sabe aquela viagem em que tudo dá certo? Já fizeram uma viagem assim? Em que parece que tudo vai bem? Era uma viagem mais ou menos assim.
até o último dia. No último dia a coisa mudou. Nós fomos atravessar o Rio Negro em uma parte larga do rio, que de margem a margem são 37 quilômetros. Quem não conhece aqui o Amazonas pode se surpreender. De margem a margem são 37 quilômetros. E é uma área com muitas pedras e com muitas corredeiras também. E o Paulo, que era o nosso piloto, disse: Pastor Ronaldo, eu acho que dá para atravessar. Tem umas nuvens aí de tempestades, mas estão distantes, dá para atravessar. Eu pensei: Paulo, eu acho também que dá, vamos atravessar. E lá nos colocamos a atravessar aqueles 37 quilômetros de águas caudalosas, mas bem no meio daquele Rio Negro, começou então aí o vento a soprar em outra direção de maneira repentina e nos vimos em apuros. Olhamos para cima e aquelas nuvens negras que estavam no horizonte, de repente estavam sobre as nossas cabeças. Irmãos, caiu uma tempestade torrencial e aquele rio se transformou em um mar. Aquelas ondas que começaram com meio metro, com 1 metro, depois 1,5 metros, e aquela voadeira começou a contornar aquelas ondas, pular aquelas ondas, e a água começou a querer entrar naquela voadeira. E o Paulo, nosso piloto, disse: Pastor Ronaldo, nós não vamos conseguir chegar na outra margem. Eu disse: eu já percebi, e nós temos que fazer alguma coisa. Estava eu, a minha esposa Rossana e este piloto, o Paulo. Ele disse: a única solução aqui é nós acharmos uma ilha. Irmãos, aquela região é cheia de ilhotas, ilhas pequenas assim, talvez o dobro do tamanho deste palco. São pequenas ilhas, porém era o mês de outubro e todas as ilhas estavam submersas, debaixo d'água mesmo. Nós não víamos nada a não ser a água, a chuva e algumas pedras, algumas rochas. E aí começamos a ficar mais e mais angustiados, e a oração era essa: Deus, envia uma ilha, envia uma ilha. E logo depois de alguns minutos eu olhei para frente, um pouco assim para a esquerda, e eu vi como se fosse a sombra de uma árvore. Eu falei: Paulo, parece que tem uma árvore. Ele disse: Pastor Ronaldo, eu já vi e eu estou indo para lá. Com muito custo nós jogamos aquela voadeira bem perto daquela árvore, irmãos, e a cena que eu vi foi assim tremenda. Certamente havia uma ilha ali, só que a ilha estava debaixo d'água. Certamente havia muitas árvores naquela ilha, mas estavam todas submersas. Mas havia uma árvore mais alta do que todas as outras, com aquele tronco forte, com aqueles galhos que pairavam e tocavam a água ao seu redor. Havia esta árvore. Era uma cena interessantíssima, aquele rio caudaloso, aquela correnteza passando e saindo da água, uma árvore. Nós amarramos a nossa voadeira ali naquela árvore, e naquele alto e baixo, naquelas ondas que nos jogavam para lá e para cá, ali nós ficamos durante 1h30, e depois disto a tempestade passou. Uma coisa que eu aprendi boa no Amazonas sobre tempestade é isso, que a tempestade sempre passa, sempre passa. Pode demorar 1h30, como foi o meu caso. Pode demorar 1 ano e meio, como pode ser o seu caso. A enfermidade que bateu a porta da sua casa. O seu filho que ainda não voltou para o Senhor. O emprego dos seus sonhos que ainda não apareceu. As tempestades sempre passam. Depois que passou a tempestade, o sol voltou a brilhar, o rio ficou calmo, o vento parou de soprar e aquele rio ficou assim tranquilo. E começamos a navegar em rio tranquilo. E aí, com um bom missionário que carrega sempre uma máquina fotográfica digital em seu bolso, peguei a máquina fotográfica, olhei para trás e tirei uma foto daquela árvore. Meus irmãos, para eu me lembrar de uma coisa preciosa, que Deus sempre envia uma árvore forte nas tempestades da nossa vida. Nós não estamos sozinhos, estamos no alto e baixo da vida. Estamos com ventos mais fortes do que nós. Estamos debaixo de vendaval. Estamos com a carne, o mundo e o diabo, e às vezes os três ao mesmo tempo contra nós. Mas o Senhor